Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje vamos fazer mais uma atualização do quadro Arquivos Nicole Kidman com Vanderlei Teixeira. Vanderlei, boa tarde, tudo bom? Oi. A atualização, no caso, é o episódio de número 36, e nós vamos falar a respeito de Segredos de Sangue. Um filme de 2013, que inclusive fez aniversário recentemente, porque é, ele foi exibido em Sundance no dia 20 de janeiro de 2013, e nos Estados Unidos ele estreou comercialmente no dia 1º de março. Esse episódio está sendo gravado no dia 4 de março. Então, Segredos de Sangue, parabéns pelo seu aniversário de 10 anos. E no Brasil ele foi lançado em 14 de junho de 2013. Eu lembro que fiquei muito apreensivo porque o lançamento dele eu acho que ia ser em maio. E aí a Fox tinha adiado. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu aguentei firme e fui assistir nos cinemas. Com uma amiga minha, inclusive a Mila. Saudades da Mila. Embora eu tenha visto recentemente. Bom, antes de iniciarmos a conversa, vou seguir o protocolo, que é compartilhar alguns dados e também a sinopse do filme. Eu já compartilhei as datas de lançamento do filme, agora eu vou falar da sinopse. E ela diz que a Nicole Kidman, a Mia Wasikowska e o Matthew Gould estrelam este sombrio e perverso mistério lindamente executado, segundo o Los Angeles Times. Dirigido pelo cineasta consagrado pela crítica Park Chan-wook, diretor Park Chan-wook, que é o diretor de Old Boy. Aí o filme diz, entrando mais, o filme diz que após a morte de seu pai, Andy Stoker, que é interpretada pela Mia, conhece um carismático tio que ela nem sabia que existia. Quando ele se muda para casa para confortar Indy e a mãe, as duas descobrem que o mais novo membro da família, na verdade, é seu pior pesadelo. Aí só dos dados, o Segredos de Sangue é um filme que foi produzido pelo Ridley Scott e o Tony Scott, que na época ainda estavam vivos. É, é o primeiro e até então, na verdade não é o único trabalho O não, é em língua inglesa do Park Chan-wook. É o único Ridley longa Scott dele. tá vivo ainda. Oi? O Ridley Scott tá vivo ainda também. O Ridley Scott está. Depende da perspectiva, né? Como diretor, nem muito, né? Mas, enfim. É, o filme ele foi produzido por 12 milhões de dólares. Ele teve uma distribuição limitadíssima nos Estados Unidos, aí faturou lá apenas 1,7 milhão de dólares. E mundialmente ele empatou o seu orçamento aí de 12 milhões de dólares. Aí, como eu estava dizendo, este até o momento é o único trabalho em longa-metragem do Park Chan-wook falado em inglês. Mas ele fez uma minissérie com a Florence Pugh e o Alexander Skarsgård de Michael Shannon, que ainda não assisti, que eu queria ter lido o livro antes, né, que é The Little Drummer Girl. E atualmente ele está desenvolvendo aí uma minissérie, uma outra minissérie, que vai ser protagonizada pelo Robert Downey Jr., mas com o elenco de apoio, acho que basicamente todo coreano, se eu não estou enganado. Estou ansioso por essa. Interessante. Eu li que acho que o Robert Downey Jr. estava trabalhando bastante, assim, estava bastante envolvido, assim. Nossa, que legal. é, Eu sinto falta do Robert Downey Jr. antes da do Marvel, Homem de assim. Ferro. Tomara que. É um ator que oferece tem muitos recursos, mas acho que ficou durante muito tempo, assim. Uhum, exatamente. Bom, acho que podemos iniciar a conversa, Sr. Vanderlei, falando o que você achou de Segredos de Sangue quando você assistiu lá em 2013. Eu gostei bastante do filme, assim. Hum, Eu acho muito interessante como ele trabalha essa coisa dessa jornada do amadurecimento, mas é uma jornada do amadurecimento bem soturno, assim. É tipo uma.
uma Lady Bird é, mais dark, assim, Para os mais sombrio. góticos. É, pros góticos. Gosto muito eu gosto muito da história, assim, de como ele filma isso em um ambiente fechado, na maioria das vezes, um elenco bastante reduzido, e como isso acaba trazendo uma atenção maior para aquele núcleo de personagens centrais, que é a Nicole, a Mia e o tio, que é o Matthew Good. Eu gosto muito do filme, assim, e assim foi uma surpresa. Quando eu soube que o Park Chan-wook ia fazer um filme em língua inglesa, assim, e nas condições do filme, assim, que era um trabalho que soava muito como um trabalho de encomenda, né? Eu confesso que eu não fiquei com uma expectativa muito positiva, assim, mas o resultado saiu bem maior do que as minhas expectativas estavam vislumbrando. Eu gosto bastante do filme. Uhum. Olha, assim, quando eu assisti no cinema, eu saí assim apaixonado pelo filme, mas eu acho curioso que é um filme que eu acho que isso acontece com todo mundo, que ele vai se tornando cada vez melhor, mais fascinante a cada revisão. Eu acho Sim. que essa semana, né, que eu me preparei com assistindo ao filme mais uma vez para ter essa conversa, acho que tinha sido já a minha quarta vez assistindo Segredos de Sangue. Sem dizer as outras, enfim, que daí não foi na integridade, mas nossa, o tanto que eu revi as cenas isoladamente desse filme não está no Sim, gibi, sim. assim. O monólogo da Nicole Kidman, os créditos É. iniciais, nossa, eu revia muito as cenas desse filme, assim. Acho que até mesmo como uma espécie de estudo, assim, sabe? De imagem mesmo. Inclusive, um dos primeiros vídeos aqui do Cine Resenhas, era no formato que eu queria ter sustentado, mas por conta de direitos autorais não era possível, que era de trabalhar assim mais a questão das imagens, das cenas do filme e criar alguns devaneios, uma Tipo um vídeo narração. ensaio, né? É um vídeo ensaio, exatamente, como você inclusive já fez algumas vezes também. Hum. É, e foi um comentário junto com um processo também de estudo do trabalho sensorial que existe em Segredos de Hum. Sangue. Não, E você tem razão, assim, na revisão ele me parece ter elementos assim que ele vai ficando mais rico, né? é, Conforme a gente vai revendo. porque quando você assistir pela primeira vez, é, é claro, assim, se você é um espectador treinado, você vai perceber ali todo o empenho estético e sonoro Uhum. que existe no filme, mas eu acho que nas revisões esse empenho ele vai fazendo mais sentido no sentido de como o filme ele quer fazer a sua caracterização em relação a psicopatas, Sim, sim. como essas criaturas quase sobrenaturais que É, têm uma audição, um olfato, uma visão extremamente mais apurados do que sim. uma pessoa sem psicopatia, digamos assim. E trabalha muito com essa lógica da, da presa e do predador, né? É, Tá sim, tá constante, é uma presença constante no filme. A relação da Índia com o pai, também da Índia com o tio, assim, e é, deles transmitindo esse legado e essa é, identidade para ela, né? Fazendo é, ela meio que se reconhecer, né? Perceber quem ela é, seguir meio que os instintos dela de quem ela é, né? hum. Tá muito presente assim. E novamente, né, trazendo o gótico, ele tem existe essa leitura, né, é, do predador e da caça, mas também ele tem esse elemento gótico que remete ao vampirismo,
sim, No verdade. sentido de Stoker, remeter a Bram Stoker, mas o Sim, filme ele também traz algumas dinâmicas é, da coisa do sangue como algo que infecta, né, uma geração a outra. é. E é engraçado que acho que só talvez na minha segunda revisão eu tenha percebido alguns detalhes assim curiosos, como por exemplo o Charlie, né, o tio Charlie feito pelo Matthew Gould, né, que é o tio. Ele não come, né? Ele prepara a refeição para a mãe e a filha, mas ele sempre deixa o prato dele intacto. E, e aí acho que vai remetendo quase como se o combustível para ele, né, fosse sangue, sei lá, embora no filme não esteja necessariamente associado a canibalismo, né? E assim, eu acho que isso já pode ser percebido um aspecto que me chama muito a atenção no meu primeiro acesso ao filme. Eu acho que foi muito a recepção tanto fria a ele, né? Eu já achei meio estranho ele ser exibido em um festival como o Sundance. Eu acho que ele Aham. merecia ter uma premiere em um festival europeu, talvez. Eu acho que o lançamento dele também está acontecendo em março, eu acho meio estranho. É uma janela, assim, menos prestigiada, né? É a janela É, menos prestigiada. Esse é, período mais. e aí eu lembro, assim, que quando o filme foi exibido em Sundance, existiam os comentários, assim, alguns receberam com entusiasmo como um bom debut do Park Chan-wook na América, mas outros acharam o filme apenas tolo e claro, né, tem sempre aqueles que também acham que ele é violento em excesso. Mas eu acho que o que eu acho curioso é que, assim, se você for pensar a fundo, Segredos de Sangue é um filme controverso pra caramba Sim, na maneira como ele basicamente transforma em poesia, né? Essa descoberta, esse coming of age, né, da Índia, né? hum, Que ela tá atingindo a maioridade, mas também vai percebendo os próprios instintos, né? E acho engraçado, assim, como um pouco as pessoas discutiram esse aspecto controverso do filme e sendo um pouco mais específico nisso, assim, ela tem, assim, alguns choques com o próprio Chewin, que ela vai percebendo o aflorescer da própria sexualidade, mas o primeiro orgasmo, né, o primeiro é, gozo que ela tem é dela relembrando a a cumplicidade morte dela do. num crime, né, num assassinato. É, E aí, isso é, sei lá, embora o filme só tenha 10 anos, acho que Hollywood mudou pra cacete, assim, desse tempo pra cá, ao ponto de acho que não existiria, essa cena não existiria no filme hoje, sabe? Se ele fosse produzido hoje, dentro dessa mecânica do cinema americano. não, você tem razão, sim. E a própria relação dela com o tio também, Hum, né? Tem uma coisa muito sexual ali. É um florescer dela, assim, pra sexualidade dela também atravessa. Ser uma coisa que é meio que. É um caminho que é aberto pelo tio, assim. é, Isso também acho que leva o filme também pra essa seara assim, de discussões polêmicas, assim. uhum. Antes de entrar um pouco mais nos aspectos sensoriais que eu queria discutir também, uma coisa muito curiosa em Segredos de Sangue é o roteiro. Ele foi escrito pelo Wentworth Miller, que é um ator. Esse tinha sido o debut dele como roteirista em cinema. Eu lembro que quando o filme estava sendo produzido, o crédito dele estava sendo apresentado sob um pseudônimo. Agora eu não vou me lembrar qual era. Eu É, sei que depois de lançado já estava lá, Wentworth Miller, mas durante a produção ele tinha usado um pseudônimo. Eu acho que até mesmo para, sei lá, camuflar um pouco as expectativas, né, em sim, relação ao nome dele como motorista. Que na época ele ainda era uma sensação pelo Prison Break.
mas já tinha se envolvido em outro projeto com a Nicole Kidman, né? Que foi o Revelação, que é baseado no Philip Roth. Ele fazia o personagem na juventude do Anthony Hopkins, né? E a Nicole Kidman se envolve, mas já com o personagem na velhice. E aí eu acho muito curioso, assim, porque eu não daria nada, sabe, para o roteiro escrito por ele, porque eu acho que, assim, como ator, eu nunca assisti Prison Break, eu acho que, fora de Revelação, não lembro de nada Hum, que eu tenha visto com ele como ator. e mesmo depois, assim, né? É, que ele teve, né, um processo muito delicado, assim, envolvendo depressão por conta da própria orientação sexual, acho que 2 anos Não tô depois do. É que eu lembro que isso já tinha sido, acho que após o Segredo de Sangue, começou a viralizar online várias fotos dele com sobrepeso. Eu pensava que ele lembrando. começou, né, a apontar, nossa, ele super em forma, né, pro Prison Break, e aí você vê nesse estado, e aí ele relatou que era por um processo de depressão que ele atravessou, Hum, e que essas imagens causaram nele, agravaram ainda mais uma crise de autoimagem, mas que essa depressão se deu assim por uma questão de orientação sexual mesmo, que ele é homossexual e ele se via, né, com dificuldade de deixar essa orientação aberta, né, até hum, mesmo por conta de como ele era visto, né, como astro de Prison Break, que foi um fenômeno, hum, né, de certa forma. Acho que até tinha voltado depois de alguns anos, né, por conta da vontade dos fãs, né. E enfim, aí eu acho curioso a assinatura dele nesse roteiro. Não imaginaria ele escrevendo um texto como esse. sim. E eu acho bacana que é um texto que tem muitas influências de Hitchcock. Eu diria que é quase uma. Ele acaba sendo até além de uma inspiração, ele é quase como se uma nova versão de um filme do Hitchcock. É, Não sei se você assistiu, que é A Sombra de uma a Dúvida. sombra do... É, basicamente, a premissa ali foi muito resgatada de A Sombra de uma Dúvida, que também traz essa questão de uma jovem com o tio, que ela não tinha uma relação prévia e que estava envolvida em Psicopata, né? crimes, né? E eu gosto muito, assim. E o Park Chan-wook, ele sempre foi um diretor que, embora ele não tenha necessariamente feito um filme Hitchcockiano na carreira até então, era muito claro assim de que o cuidado que ele tinha com a composição de imagem era influenciada, né, por Hitchcock. Sim. Não, eu também fiquei surpreso quando, com essa coisa do Wentworth Miller ser o roteirista do filme, assim. Hum. Muito por esse histórico, assim, esse, essa história anterior dele, a gente não levaria a gente a pensar que ele fosse ser roteirista do filme do Park Chan-wook, né? É, eu gosto muito também das atuações do filme, assim, ó. Tem a Mia Wasikowska, né, que assim, eu gosto bastante do trabalho dela, da geração dela, acho que é uma das atrizes mais interessantes e ainda acho muito pouco o reconhecimento que dão para ela, assim. É, E eu gosto muito da trajetória que ela traça para Índia, assim, né? Como essa menina meio que um pouco lembra um pouco a trajetória da Carrie, né, em vários momentos. hum, É, aquela figura que é meio se sente um pouco esquisita ali naquele ambiente high school, meio que a procura da identidade dela e como é que ela vai trabalhando isso gradualmente, como ela consegue entender quem ela é e para onde ela quer ir, sabe? E tomar as decisões dela, assim. Acho que meio que no final do filme a gente chega a esse lugar, assim, dela não ser mais guiada, não ter mais nenhum tutor, né? O tio e o pai dela, em determinados momentos, foram essas figuras, mas ela meio que se emancipa disso e segue a própria vida. Eu gosto muito da trajetória que ela faz é, da Índia. Eu gosto muito do Matthew Good também, como tio, assim. E é muito louco a interpretação dele pra mim, porque ele é aquela figura que
percebe ali desde o início que tem um traço ali de. É um sujeito estranho, assim, meio frio. Você não tem muita segurança de você estar lidando com uma pessoa que. Ele te passa uma certa insegurança, assim, eu não sei. Hum, Uma psicopatia meio velada, assim, mas ao mesmo tempo é uma figura muito sedutora. hum, Você consegue entender porque que ali dentro daquele, ele é uma figura tão magnética dentro daquele ambiente familiar, né? Da mãe e da filha ali isoladas, e ele ser aquela figura masculina meio que acaba atraindo a atenção das duas. hum, E eu acho que a Nicole também fazendo essa mulher que tipo acaba se tornando a presa dessa família, né? hum, A, o ponto mais vulnerável assim, né? Daquele núcleo familiar. É muito interessante a dinâmica entre eles e como isso vai escalando assim no filme, né? A ponto é, de chega no último ato do filme, acaba que é uma coisa deles três mesmo. Os outros personagens acabam que meio ficando em segundo plano e o Parker ele meio que sufoca aqueles três personagens e é. dentro daquela casa e é muito louco. Assim, eu gosto muito do Stalker. Assim. Uhum. E eu concordo totalmente. A Mia, por exemplo, é uma atriz que eu acho que ela merecia o mesmo reconhecimento que a Saoirse Ronan recebe hoje em dia. Porque a Carey Mulligan, assim, sabe? É, Ela é muito boa. e o Matthew, assim, eu admito que eu gostaria de ainda ter que o papel do O Charlie ia Colin ser feito pelo Firth. Colin Firth. Eu admito que eu gostaria de ver o filme com o Colin Firth. Acho que até Eu, seria interessante por conta até embora sejam irmãos assim que tem uma diferença acho que de 10 anos, acho que quando tá o Dermot Mulroney e o Matthew Good, me parece que ainda há uma discrepância um pouco maior assim de idade sim, entre os dois. Eu acho que eu queria muito ver como seria a cena, né, desses dois personagens se fosse mas, é, o Colin Firth. mas eu gosto dessa coisa da. Eu também tenho curiosidade de saber como Uhum, seria essa versão do Charlie com o Colin Firth, mas eu acho que vendo o filme também, principalmente essa revisão, eu acho interessante ser um cara da idade do Matthew Good, assim. uhum, Eu fico imaginando muito essa coisa do tio é, mais jovem, bonitão e uhum. que é, atrai a atenção das colegas do colégio, É, sabe? E ao mesmo tempo para personagem da Nicole Kidman representa meio que um resgate do não que sei ela razão. era antes dela ser mãe, Uhum. sabe? Eu não sei se o Colin Firth, essa escalação do Colin Firth nessa conjuntura, porque Não eu não existiria. sei se o filme foi moldado, acabou se ajustando para ir para essa mudança, Uhum. né, Sim. de ator, mas eu acho que encaixou muito bem no que o filme traz para essas Uhum. personagens, sabe? Uhum. Eu acho que ele se encaixou muito bem, assim. Não, você tem razão, e ele acaba sendo uma peça meio intermediária, né? Porque Sim, ele não é tão velho quanto a Índia, mas também não é tão. é, Aliás, ele não é igualmente jovem como a Índia, mas também não é igualmente velho sim. como a Evelyn. E é E. muito louca. Gosto muito da atuação dele, que ele fica sempre num limite, assim, num limite assim, Uhum. entre o cara muito perigoso e o Uhum. cara extremamente magnético, assim, sabe? Uhum. Sedutor e tal. E eu acho que ele trafega muito nessa linha e ele faz muito bem isso. Uhum. Mas eu nem tô tirando um mérito, assim, eu acho ele excelente no filme. Sim. É que realmente, quando foi anunciado e era Colin Firth, eu fiquei muito A gente fica. curioso, assim, A gente tem pra ser o filme. curiosidade de ver. Né? É. Até porque o Colin Firth, acho que naquela época a gente também não tinha. Acho que hoje muda um pouco isso, mas acho que até aquele momento a gente tinha muito ainda a visão dele como esse ator muito bom, né? Mas Sim. que não tinha sido colocado num papel assim de vilania, né?
E aí É um ele tipo de teve a personagem que ele nunca oportunidade fez. com Antes de Dormir com a Nicole Kidman, infelizmente, por conta É, de direção, a coisa não saiu interessante. é. Embora eu goste dele no filme, assim, mas eu queria ter Seria visto. bastante curioso, né? É, Ver ele ah, no a papel Nicole, de uhum, vilão mesmo. é. A Nicole Kidman, eu quero entrar mais, obviamente, nela, assim, mais adiante, mas. Ah, você sabe o quanto a atriz é foda quando o diretor move toda a produção do filme pra Nashville, onde ela mora, pra ter ela no elenco, né? Eu até tinha compartilhado essa curiosidade essa semana no Twitter, que ela tinha acabado de fazer Obsessão, ela queria lá um tempo com a família e declinou, né, o convite para fazer o filme. Aí a produção, né, acho que o Park Chan queria muito ela, né, como o papel da mãe, e falou, ah, vamos fazer Nashville. Fez lá uma pesquisa rápida de campo Pra casa, e, né? e fizeram o filme a 5 minutos de onde a Nicole É. Kidman mora. E é muito interessante também nesse período que ela filmou, né? Porque ela acabou saindo do set do Paperboy e foi pra É, esse. E, tipo, você não pode encontrar duas personagens tão. Eu acho que no mesmo período de tempo, naquele mesmo momento, ela também fez o Grace de Monmouth. é, Você não consegue imaginar para ter os personagens tão distintas, sim. assim. E ela conseguir Uhum, fazer essas transições de um curto espaço de tempo, né? é. E aí eu quero só destacar um pouco mais assim os aspectos sensoriais do filme. E é até engraçado que eles me pareceram muito mais perceptíveis quando eu assisti sozinho em casa mesmo, assim, sabe, do que no cinema. Mas acho que a visão Trabalham permite também esse olhar e audição mais treinado assim para esses sim, elementos. Mas nossa, como esse filme é foda nesse sentido, sabe? Eu até tava revendo que o roteirista, não, desculpa, o montador desse filme é um sujeito que ele só fez assim outros filmes assim sem nenhuma muito relevância nesse boa. aspecto, eu tomei nota dele, é o Nicolas Detot. Ele tinha feito antes a Guerra é Guerra, as Viagens de Gulliver, mais recentemente montou Nada mais. o Obi-Wan Kenobi, né, que é a minissérie lá do personagem do Ian McGregor no Star Wars. E até que, infelizmente, não existe aqui nos trailers do Blu-ray, mas eu queria muito saber como tinha sido essa comunicação do Park Chan-wook com a montagem, que ele utiliza um recurso aqui que eu acho muito foda, assim, de transição, que acho que tecnicamente é chamado Sim. de cross-cutting, que é de fazer essa transição das imagens, né, enquanto O elas cabelo, acontecem. né, que é o Nossa, mais. me irrita, assim, porque tem muitos... porque o Park Chan-wook, ele tem, assim, um grupo de detratores. E, sei lá, não me conformo como as pessoas podem criticar um diretor que é tão empenhado, assim, em efetivamente, sabe, trazer coisas que tirem a experiência da banalidade, no sentido de Sim, intervir na imagem, sabe? E o filme ele tem essas transições assim tão fodas assim são muito que bons, tipo, né? o a Mia penteando a Nicole e o É cabelo perfeito aquilo. se transformando num Na grama, gramado. né? É, Do ovo também, né? No olho dela. exatamente. Tem também ela na sala de aula para dentro do banco do ônibus Hum, escolar. É muito foda, assim, esse trabalho, assim, de composição de é, imagens e transição delas no processo de montagem do filme. É sem dizer também todo o cuidado, assim, né, no design de som. de som. É. Eu até as pessoas falando, né, como era ridícula a cena dela ouvindo o celular da tia tocando, né? Mas é muito claro que isso acontece porque ela tem a audição apurada, Sim. né? O filme enfatiza que ela é essa É, até mesmo, criatura, né? até mesmo Predadora em naquela formação, cena. né?
Na cena que a personagem da Nicole Kidman tá ouvindo no fone a música que meio que remete a gente É, ao tio Charlie, né? E aí, tipo, ao mesmo tempo que a Nicole tem medo da Índia, perceber o que que tá tocando ali naquele. Não sei qual é o aparelho que ela usa, é. mas ao mesmo Ela já tempo a tá Índia ouvindo, ouve, né? assim, É, sabe? Adoro aquela cena foi muito perfeita. Porque, assim, uhum, mostra também essa tensão da Evelyn é, com essa situação da filha sacar que ela esteja sim. interessada pelo tio e também dela temer a filha em algum ponto, assim. É, Ela também já se antecipando às questões da mãe, sabe? uhum, Dá muito o tom dessa dinâmica atritosa entre as duas, né? é. Que é o tempo inteiro. E tem a cena também na aula de pintura, que inclusive, eu não sei se você sabe, aquele diretor Harmony Corine, ele faz uma ponta, ele é o professor, que dirige Ah, Spring pois é, Breakers e tal, ele é sim, o sim, professor. E ela tá pintando, né? E o pessoal sim. achando que ela tá fazendo um desenho super banal, e ela É, tá é, fazendo a o pintura fundo do interior do vaso. isso, é É muito muito. foda, assim, essa construção, assim, do quão ela é apurada, os sentidos dela são apurados, né? A E cena também dele tocando do tio Charlie tocando piano Yeah. com a Índia, Uhum. que é uma composição do Felipe Iglesias. É, E, tipo, é um exatamente. dueto, super erótico esse negócio, É, super. É, é muito bom, assim, o trabalho que eles fazem. uhum. E E ainda, esses detalhes, assim, que melhoram com o tempo. é, e ainda desse jogo sonoro, tem essa questão da Índia, ela sempre ouvir, né, inclusive conversas estão acontecendo a metros de distância dela. É, E é engraçado também quando ela se vê em situações em que ela tem medo, que ela, para ela ainda não é certo se o Charlie também tem, né, essa, essa audição apurada quando, por exemplo, ela liga para a é. polícia e aí ela tem um receio de se ele sabe de fato de que ela está fazendo ou não aquela ligação, né? E É muito louca a frieza com que ela lida com essa situação, né? É que voltando pro filme do Hitchcock, a gente tem a situação parecida, né, da sobrinha, que tem essa devoção ao tio. uhum, Se não seja, não é o caso da Índia, a Índia tem uma certa atração pelo tio, não chega a ser a devoção, mas assim, quando ela começa a descobrir quem pode, a figura que pode ser o tio, aquilo ali traz uma certa agitação, é, uma certa instabilidade emocional para a personagem. A Índia, assim, a maneira como ela lida com. Ela vai cercando, ela vai observando, tem uma frieza nela de lidar com essa situação dela estar em casa com um sujeito, com um psicopata, sabe? Com um sujeito extremamente perigoso, uhum, que pode fazer mal para ela, pode fazer mal para a mãe dela, e ela uhum, lida, ou que pode eventualmente ter feito com o pai dela e com o tio, assim, ela lida é, de maneira muito fria com a situação, ela vai testando e analisando, vendo até onde ele pode ir, é, sabe? Calculando o que, que ela pode fazer diante das situações, sabe? Como é que ela pode, por onde ela pode ir. É muito interessante a maneira como a personagem lida com esse percurso da descoberta de quem é o Charlie, né? é. E assim, uma coisa também da. Infelizmente eu não consigo lembrar, mas eu acho que foi em 2014, quando o Park Chan-wook veio ao Brasil, especificamente na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, eu consegui participar de uma masterclass assim, com ele. E aí a carreira dele foi revista e alguém da plateia acho que perguntou, né, sobre eu não lembro nem se chegou a ser exibido um trecho de Stoker na mediação, mas alguém da plateia tinha perguntado, né, sobre a experiência do Park Chan-wook em Stoker. Aí ele disse, assim, que é, obviamente ele não teve a liberdade artística como se tem na Coreia do Sul, mas ele falou que foi uma experiência que foi possível negociar.
Uhum, E uma coisa que eu queria lembrar, mas infelizmente eu não consigo agora, porque acho que tinha acontecido alguns ruídos assim entre o que ele falava e a tradução simultânea, é que existia assim, uma coisa bem significativa também nessa cena em que a Índia está penteando a mãe. Ele falou que mas eu não vou lembrar o que necessariamente significa, mas ele falou que essa cena era muito importante estar presente porque na cultura sul-coreana existia algo de muito significativo nesse processo, entendi. né, de uma mulher pentear a outra. Aí, infelizmente, não consigo me lembrar assim da representação também dessa cena. Mas foi curioso assim ele ter falado assim sobre toda a carreira e essa experiência, né, nos Estados Unidos. E E assim, eu não vejo assim ele, ao menos assim, eu não tive a sensação de que, comparado aos demais filmes que ele fez, não me parece algo assim que ele chegou a abrir muitas concessões, sabe? Você Uhum. tem alguma sensação de que em algum momento, sei lá, em Segredos de Sangue, ele não vai até a última potência em algum aspecto, não sei. Não, acho que talvez, por exemplo, alguns profissionais, talvez ele tenha que ter trabalhado Uhum. por alguma questão logística, ou, mas assim, em termos do filme, o resultado, assim, eu não vejo muita discrepância para o que a gente é habituado a ver do Park Chan-wook. Uhum. Talvez, não sei, assim, é um filme é, estadunidense, assim, né? Tem uma coisa tem alguns aspectos, em alguns aspectos culturais ele é muito fincado e talvez se Não, distinga um pouco dos outros filmes dele, assim, né? Eu não consigo ver como. Porque a gente costuma ver casos de diretores estrangeiros que vão para os Estados Unidos e essas obras são picotadas, não. a visão deles não é respeitada. Uhum. Eu não consigo ver isso no filme que a gente assiste. Nesses materiais essas que a gente tem acesso, do Segredo de Sangue, eu também vejo, inclusive dos produtores, uma reverência muito grande, um respeito muito grande à visão do Park Chan-wook, Não. não intervindo de maneira tão incisiva assim nas, nas sugestões dele e tal. Então, eu não vejo essa. A gente tem casos grotescos, assim, casos, É, inclusive, por exemplo, de diretores brasileiros, né? é. Vitor Dália, né? Heitor Dália, o Padilha, né? Sim, Um que Robocop. tem os filmes que eles fazem, o resultado é muito diferente da É, visão que eles tinham pra essas obras. É, hum. não vejo isso acontecer acho que foi um cuidado muito grande, assim, um O próprio respeito muito Nicole grande. Kidman manteve isso com Invasores, né? Que é do diretor Sim, de A Miss Queda e Beagle, né? Experiência. E Você eu falou acho até o assim, da Olivier Dahan, é, né? exatamente. Mas eu não vejo isso em Segredo de Sangue, não. Eu vejo. É. Assim, o Blu-ray ele tem um conteúdo cenas excluídas, mas assim, as cenas excluídas eu não acho nada significativas. Eu até acho que a montagem ela faz coisas bem interessantes. Por exemplo, e é spoiler para quem não viu o filme, mas o momento que a Indy ao final atira com o rifle no Uncle Charlie é quase uma coisa em off, né? O Uhum. corpo dele já estendido no chão e a gente tem a imagem somente do sangue espirrando na É, parede. Eu não, na verdade, eu não sei se essa cena dele tá no Blu-ray, mas ela existe no YouTube. E a gente vê a perspectiva do Charlie recebendo essa bala. Mas é uma cena que aí até me surgiu a curiosidade se ela também foi removida porque não tinha recursos para torná-la convincente ou se ela estava inacabada, mas aí você vê uhum. o tiro passando, né, no pescoço dele e aí ele caindo e o sangue espichando, né?
sim, E não é uma cena agradável, assim, mas digo não por causa da violência, mas é porque ela sim. não me pareceu bem feita, não me pareceu convincente. E no É muito filme, natural do jeito que tá, né? e no filme como ela é colocada, eu acho maravilhosa, assim, sabe? E aí É, você vê depois a Índia se aproximando dele e tudo mais. Não era necessário mostrar, né, a perspectiva dele. sim, aham. Eu acho que talvez a única coisa assim que eu sinta de muita diferença em Segredos de Sangue com os outros filmes é a duração, porque esse é um filme bem enxuto comparado com o que o Park Chan-wook faz, né? Que são É verdade. filmes com mais de 2 horas. Esse daqui, quando você chega em 90 minutos, falta pouco para os créditos finais começarem a rodar. Ah, Mas assim, aí eu já não sei se as cenas deletadas, as cenas excluídas não me indicam que havia necessidade de incorporar o filme, de serem incorporadas ao filme, né? Mas aí eu também não sei se muita coisa foi removida ao ponto de não ter sido nem filmada, né? Mas acho que é. ajuda muito também o fato do Park Chan-wook ele tá com um parceiro o braço direito dele, que é o diretor de fotografia, né? Que é o Chung Hong-chun, que trabalha com ele até hoje, né? Acho que da equipe dele foram poucas pessoas, né? Que ele habitualmente costuma trabalhar. Porque, por exemplo, a diretora de arte, que era a diretora do Cisne Negro, É, tem alguns profissionais que a são trilha do Clint figurinhas Eastwood. carimbadas do cinema americano ali, né? É, o figurino, que era da. Eu esqueci o nome dela, mas acho que nem tá acreditado aqui. A trilha do Clint Não sei se é da Mansell, Colin Atwood, Colin Atwood, o não figurino desse sei. filme, eu acho que é. Mas a equipe é É, majoritariamente americana, é, ou europeia é, também, que tem. E aí, mas manteve o diretor de fotografia. sim, Bom, agora partindo para o tópico final, a repercussão de Segredos de Sangue na carreira de Nicole Kidman. É muito claro, assim, eu não sei se ela verbalizou antes de Segredos de Sangue que o Park Chan-wook era um diretor que eles estavam no radar, mas me parece muito claro que se ele fizesse algo americano, ela desejaria trabalhar com ele. Felizmente isso aconteceu e tudo deu certo, né, para que isso também, essa parceria acontecesse. É, e eu lembro, assim, em Sundance, ela promovendo o filme, ela me parecia muito entusiasmada, assim, com o resultado, que novamente, se na cena da mãe e filha, da filha penteando a mãe, ela sim, falou que era um exemplo perfeito de cena que, assim, ela tinha uma ideia muito completa assim, né, do universo que do Park Chan-wook, daquele que ele estava construindo no filme, mas que ela nem sabia que aquela cena ia se transformar naquela transição. sim, E eu lembro que ela é uma das poucas pessoas, artistas que eu sigo no Instagram e ela, eu lembro que acho que quando o filme completou 5 anos desde o lançamento, ela relembrou a experiência, né, de ter feito esse filme. Acho que é um trabalho que ela tem muito orgulho, assim, particularmente falando, assim, se eu fosse montar um top 10 de melhores filmes da Nicole Kidman e outros de melhores uhum, interpretações, eu colocaria ela nos dois. Eu acho muito curioso, assim, como a Evelyn é uma personagem coadjuvante. Eu acho que muitos, assim, numa primeira visita do filme, podem até pensar, nossa, ela tá meio dispersada e tal. Mas, novamente, o processo de revisão vai mostrando também como ela é uma personagem, assim, muito tridimensional, assim, sabe? sim. Não, eu também acho que é um filme que tem uma importância na carreira dela, que é uma coisa que é lembrada, assim, por ser uma obra dirigida pelo Park Chan-wook, né? Faz parte daquele seleto grupo de diretores com que ela orgulha ter trabalhado, assim. Uhum. E o fato também de ser assim, essa coisa meio que singular, assim, de ser o trabalho em língua inglesa dele.
É. e ela faz fazer parte, assim, como é raro, assim, na filmografia dele, mas esse trabalho ela conseguiu integrar o elenco. Então, eu acho que é uma coisa que tem um destaque na carreira dela e também gosto bastante da personagem que ela faz aqui. Eu, Uhum. eu concordo com isso que você fala, de, assim, numa primeira vista, acho que até a perspectiva que eu tive da primeira vez que eu assisti, algumas coisas passam despercebidas. A gente pode até encarar a Evelyn mesmo como uma personagem que talvez não tenha a mesma riqueza que o Charlie ou que a Índia, principalmente. Uhum. Mas tem uma série de questões ali que permeiam aquela mulher, assim, o fato dela passar boa parte do tempo dormindo, essa coisa dela com a maternidade e Uhum. como aquilo ali é permeado de. Ela tem um ressentimento da filha e do lugar que a filha dela acaba tendo na vida, primeiro do pai, depois do Uhum. tio, né? Uhum. Ela olha pra si e fala. E meio que parece que ela perde um pouco do que ela tinha no passado, né? É. Pela presença dessa garota e da existência da garota, e aí causa esse ruído na relação de mãe e filha. Assim. Eu É. gosto muito da dinâmica dela com a Mia. Uhum. Eu acho bem legal. Assim. Eu lembro, por exemplo, falando, do monólogo dela, que é Sim, uma coisa tem esse que eu também. sempre me arrepio quando eu assisto, mas eu lembro que muitas pessoas falam que o filme não apresentava um estofo dramático para justificar o ódio que ela tinha pela Eu filha odeio que tenham colocado esse monólogo no no primeiro trailer. trailer do filme, logo no início, assim. Uhum. Porque perde impacto, assim. Pra quem É, acompanha isso, né, acaba perdendo impacto. Porque é muito bom. Né? é, É uma fala de muita força uma uhum. mãe dizer pra filha que não vê a hora dela Da sumir, vida assim, sabe? acabar com ela, né? E eles usam isso pra promover o filme. Assim, cara, é um É, negócio, algo tão bom e tão importante do filme, de tão impacto, tanto uhum. impacto ser oferecido assim pra gente. É. Não, mas eu Pra- acho que o filme ele tem ele é muito sutil e ele sempre dá indícios desses Ah, sim. sentimentos, né, dessa mãe pela filha dela, porque vai ficando muito claro que essa é uma mulher que, enfim, tentou se encaixar em uma vida tradicional. Uhum. E isso acabou totalmente com a personalidade, com os Uhum. sonhos que ela verdadeiramente sustentava como, sei lá, um Sim. indivíduo e não como um componente de uma família. E E a eu tenho. vinda do tio Charlie vem também para e a torna até mesmo, de certa forma, patética no sentido de ela rever essa juventude que ela perdeu, né? Hum, Dela ouvindo Summer Wine é até um pouquinho patético, né? No sentido de que parece aquelas adolescentes que, sei lá, ficaram. Isso não tô falando só de garotas, mas, tipo, tanto garotas quanto hum, meninas, assim, quando, sei lá, vão dar um beijo, e aí uhum, e esse beijo acontece durante uma música, assim, tocando de fundo, e essa pessoa fica reproduzindo essa música depois hum. por dias a fio, sabe? E é isso que ela faz aqui, né? Também com desespero de não ter importância, né? Uhum. Não ser importante primeiro pro marido, não ser importante agora pro Charlie, né? É. Porque parece que a Índia tira isso dela. Uhum. E assim, eu discordo também que essa, esse ressentimento dela com a Índia não tenha sido trabalhado ao longo do filme todo, porque assim, É. para mim é muito claro desde o princípio que a Evelyn ela tenta é, se encaixar nessa forma da mãe, né? É. Da mãe que gosta da filha. Parece que é um esforço muito grande que ela apresenta de mostrar uma preocupação com a Índia, de mostrar um carinho com a Índia. Uhum. Parece que nunca é nada muito orgânico, é sempre algo que parece que ela está empreendendo um grande sacrifício de Uhum. fazer aquilo ali, porque ela se sente na obrigação de socialmente mostrar que
Não. ela é mãe, que ela sente alguma coisa por aquela menina, sente Uhum, algum carinho, alguma coisa assim. Mas isso é meio que. Isso não é muito fluido, né? A gente vê que não é muito fluido, né? uhum, E acho que culmina com essa cena. uhum. Eu discordo também dessa coisa de que É. isso não é trabalhado no filme. E apesar desse ódio, dessa repulsa, é muito claro também uma vontade interna que, de certa forma, uma tem de amar a outra, né? Hum, Embora falar, eu não vejo a hora da vida te destruir. Mas Índia, quem é você? Era para você supostamente me amar. sim, E a gente percebe que ela ainda assim sente. Isso está muito. contraditório, né? E ela sente. Fica muito claro que ela sente uma necessidade de afeto da filha, mas, enfim, ela tem essa natureza que não permite nem que ela seja tocada. E a Índia, de certa forma, também tem um desprezo pela mãe, mas a maior prova de amor dela é justamente o que se dá Então, no fim dessa história, né? Em verdade. que ela acaba salvando a mãe. Da expectativa que também cria, se cria na gente dela meio que ser cúmplice do Charlie, né? É, E aí exatamente. ela meio que surpreende a gente. Acho que o próprio Charlie, assim, que ela vai silenciosamente. Porque, e aí que tá a grande coisa da personagem, né? Ela é muito silenciosa, né, nas É, ações dela, e por isso que a gente não espera que ela vá salvar a mãe, né? é. No final, a expectativa que a gente tem é outra, né? E no fim a Evelyn ainda fica sustentando essa expectativa, né, de ser amada porque ela muda totalmente, né, de postura quando ela percebe ali o Charlie e a Índia totalmente juntos. Ela até vê, né, que ela estava ensinando o Charlie a tocar piano, mas na verdade o cara é um Sim. expert nisso. É, Mas ainda assim, né, quando ele vai lá, se aproxima dela mais uma vez, ela ainda continua sustentando ali um pouco daquela ilusão, né, de que ela vai ter o amor que ela não teve com esse nome do pai agora, que é o interpretado pelo Dermot Mulroney. acho que é Richard, né? É o Richard, exatamente. Mas enfim, eu acho um espetáculo, assim. Eu gosto muito, assim, sabe, quando. Por isso eu até gosto de ter filmes, assim, assim, ao meu redor, porque embora não esteja todo momento pegando filmes da prateleira, eu acho tão bom, assim, quando você. Acho que essa é uma das minhas maiores satisfações, assim, como um apaixonador de cinema. Quando, assim, você assistir um filme de determinado período da sua vida e você volta a ter acesso a ele e você tem aquela sensação de completude, sabe? No sentido de que todas as engrenagens ali dão uma forma perfeita, como tudo É, funciona, né? E, e é bom, assim, acho que o fato da Nicole Kidman ser a minha atriz favorita é justamente de ela ter um conjunto de filmes que são assim, né? E a gente falou recentemente sobre Os Outros, que é um filme que me traz também essa sensação, é. sabe, de círculo perfeito, enfim. E acho que Segredo de Sangue vai ficando assim para mim a cada vez que eu revisito. Então, sim, também, pra mim tem a mesma sensação. Uhum. Bom, a gente já ultrapassou um pouco aí da média da conversa, mas enfim, para quem quer assistir Segredos de Sangue, não tem o DVD Blu-ray, esse pelo menos tem nas plataformas de streaming, é possível assistir no Star Plus. É um filme da Fox, então está lá Hum, disponível. Bom, Vanderlei, bom, antes de me despedir, né, o aviso, acessem e assistam e leiam Chovendo Sapos, tem o site, tem o canal, tem as redes sociais, e se inscrevam no Cine Resenhas também para acompanhar mais arquivos Nicole Kidman e outros conteúdos que vão estar por aqui. Vanderlei, obrigado, um abraço, obrigado. só até a Tchau. próxima.